Ele vestiu a camisa da veterana de 86 a 90, retornou em 93 e posteriormente também jogou em 97. Estamos falando do atacante ponta-direita Rubinho. É um prazer imenso receber você aqui para contar um pouquinho da sua história na veterana, Rubinho. O prazer é todo meu, porque eu já acompanho seu trabalho aí nas mídias sociais, né, de imprensa. E parabéns para você pelo trabalho que você está fazendo, porque é muita informação que a gente precisa realmente da Caldense e você tem feito isso muito bem. E é um prazer imenso estar conversando com você, Renan. Poxa, o prazer é meu, muito obrigado. Como é que foi o seu início no futebol, seus primeiros passos no esporte, a sua trajetória até chegar à veterana? Eu comecei aqui em Poste Caldas jogando nos campeonatos amadores aí com o Guadalajara, que era um time que tinha na cidade, Fluminense, do Bitura. Aí depois vim com o seu Mané da Pinta, né, que era um pai pra gente. Aqui no Cristiano Osório ainda, a gente tinha base, jogava no Dente de Leite, aí subi para o juvenil, consequentemente com 17, 18 anos eu já fui pro profissional, já fui treinar no ano de 85, comecei a treinar já como profissional, que jogava o Magu, o Bittencourt, aquela turma toda, e em 86 eu já comecei a ir no banco da equipe profissional. 87 ganhei a titularidade, joguei o Campeonato Mineiro de 87 como titular, 88 e 89 como titular. Em 90 fiquei no banco e jogava alguns jogos de titular com o Jair Bala, o ponta-direita da Caldense. A Caldense fez um grande time na época, que era Miranda, João Paulo veio do Atlético Mineiro, Murilo do América, né? Era um grande time, mas foi um time que não vingou, porque era muita estrela que vieram de times grandes para cá. E a minha carreira foi isso. Aí em 90 eu saí da Caldense, fui pro Guaçu no estado de São Paulo, fui rodar, em 89 fui pro Guarani de Divinópolis, fiquei um período lá que a Caldense nos emprestou, eu e o Joaci, e retornei em 93, porque eu machuquei em 91 no Mogi, o joelho, me recuperei e voltei até o Dr. Reginaldo, que me recuperou, eu não posso deixar de dizer, porque na época ele era um estagiário ele tinha acabado de formar em fisioterapia e me ajudou muito na época. E me recuperei na Caldense e voltei no futsal, que era o time do Laércio Martins, que era GM Costa Transportes, que foi um grande time de futsal que teve aqui. E depois, em 93, voltei pro profissional, fiz até um gol no Mineirão, que foi meu segundo gol no Mineirão, fiz um em 88 e um em 93 contra o Cruzeiro lá. E joguei o Campeonato Mineiro todo, que é aquele time de Tostão. Foi o único ataque da Caldense na história que teve dois atacantes de Poste Caldas, que era eu e o Fogueirinha. E em 93 ou 94 fui para Argentina, fui pro News Old Boys jogar futebol de salão. Em 97 retornei aquele time do Aguinaldo, Zezinho, né? Fiquei no banco, já vi que já tinha 29 anos, já não estava dando mais. E fui pro Minas Tênis Clube, onde eu encerrei minha carreira em Belo Horizonte. Você falou uma coisa muito interessante aí, que você atuou na categoria de base da veterana. E naquela época a Caldense dava muita oportunidade aos atletas, né? Como é que funcionava essa categoria de base da veterana na época? O seu Mané da Pinta era o treinador do júnior até o infantil, né? Tinha o dente de leite, tinha o dentinho de leite, né? Que eles falavam na época. Funcionava porque era diferente também as exigências, né? Hoje tem essa exigência para ter uma categoria de base, você tem que ter muito cuidado com a garotada, tem que ter psicólogos, tem que ter nutricionista, tem que dar escola para os meninos, tem uma série de coisas para manter uma categoria de base. Não é difícil, eu acho, para um clube que tem estrutura como a Caldense, para poder formar jogadores, né? Mas a gente tem que respeitar a decisão do clube, o clube acabou com as categorias de base e hoje que tem um centro de treinamento seria, eu acho, mais fácil de manter uma categoria de base, mas foi uma decisão do clube, a gente tem que respeitar, mas infelizmente quem perdeu foi a garotada aqui de Posse, da região, que na época a gente tinha tudo aqui, né, para treinar. A gente tinha a carteirinha vermelha de sócio-atleta, que podia entrar no clube para treinar também no futsal. E hoje já não existe isso mais. Então quem perde é isso. No mundo hoje cibernético, a garotada quer ficar só na internet. Agora que era o momento que eu acho que da Caldense fazer uma ação para tirar esses meninos de classe baixa, média e alta de frente do computador um pouco e colocar para jogar bola, né? Como é que era o time da veterana nesse período que você atuou? Citasse assim, os jogadores de cada posição, aqueles que mais se destacaram e falasse um pouquinho de cada um deles. Olha, eu aqui na Caldense eu tive o prazer de jogar com o Elzo, que foi seleção brasileira, volante, que parou aqui em 93. Tive o prazer de jogar com o Tostão, que jogou no Cruzeiro, com o Miranda, lateral direito, jogou no Guarani, foi campeão brasileiro no Guarani. Com o Caio Cambalhota, que foi o ataque Rubinho, Caio Cambalhota e Joacinho, em 87, que ninguém fala dessa época quase. Nós chegamos entre os quatro do segundo turno do Campeonato Mineiro. Poste Caldas virou uma festa, ganhamos do Atlético aqui 2-0, empatamos com o América lá, ganhamos do América no Mineirão 1-0. Foi uma grande campanha. O Atlético ficou no segundo turno em 6º lugar e nós fomos para o quadrangular final do segundo turno, que foi Caldense e Tupi, Cruzeiro
e eu não me lembro quem era, Cruzeiro e Atlético. Aí o Tupi fez a final com o Cruzeiro do segundo turno, o Cruzeiro fez a final com o Atlético e o Cruzeiro foi campeão na época com um treinador que era da Caldense, que era o Rui Guimarães. Porque ele fez a campanha toda aqui com a Caldense, classificou a Caldense para o quadrangular, ele veio das categorias de base do Cruzeiro para cá, usou muito a gente que era novos, eu tinha 19 anos, já jogava no profissional nessa época, eles colocavam a gente para jogar, tinham coragem de colocar a gente em campo, porque a gente era da cidade, coisa que não acontece hoje. Tinha um senhor aqui, não sei se já ouviu falar, no senhor Orlando Moraes, que era quem também cuidava e conversava com os treinadores para colocar os meninos mesmo para jogar. Então, era uma época que a Caldense tinha 5, 6 jogadores da cidade, era eu, o Joaci, o Casca, Zé Carlinho, tinha o Tacone, tinha uma turma boa da cidade, da região. E hoje não se vê isso mais. Então, se eu for lembrar, passaram muitos jogadores bons aqui na Caldense que vieram de times grandes. Coisa que não acontece mais, porque o jogador que joga num time grande hoje, ele ganha tanto dinheiro que ele não joga mais no interior. Ele não vai caçar níquel no interior, como dizia antigamente. Eles jogavam no Palmeiras, Corinthians, e depois eles não faziam um pé de meia suficiente, então tinha que rodar os times pequenos. Então, por exemplo, vinha um Uberaba jogar em Poste Caldas, era um glamour, porque no Uberaba jogava o Edu Bala, que jogou no Palmeiras, jogava o Beto Fuscão, zagueiro. Então, os times que vinham concentrar ali no centro da cidade, a torcida de Poste Caldas ia vê-los, porque eles tinham jogadores que eram famosos, que tinham passado por time grandes, isso. Hoje você não vê isso mais. Os jogadores que jogam em time grandes, dificilmente depois eles vêm jogar no interior. Então perdeu um pouco também esse glamour, o futebol no interior, e tinha mais público por causa disso também. Porque hoje você vê, vem um Uberlândia, vem um outro time aí, quem tá ali que jogou realmente em time grande, que o torcedor se identifica, você jogou no Palmeiras, foi um ídolo lá. Isso não existe mais. E antigamente tinha muito isso. Então o Uberlândia era um time que tinha o Carlos Henrique do Flamengo, tinha o Luiz Eduardo que jogou no Santos, tinha o Moacir que foi goleiro da Portuguesa. Então o torcedor conhecia. Hoje já os times vêm jogar contra a Caldense, já são jogadores que mais rodam mesmo esses times de Série C, Série B, Série D. Então o torcedor não se identifica muito, eu acho. Você teve a oportunidade de marcar alguns gols contra grandes equipes, contra o Cruzeiro, Atlético, até mesmo contra o Corinthians. Gostaria que você citasse e contasse como que foi o lance, já que a gente não tem o acesso a esses vídeos, para ficar registrado aqui na sua voz esses seus gols principais. Eu até fico meio emocionado porque foi muito bom essa época. Tinha meu pai, meus irmãos todos sentados ali na arquibancada, assistindo os amigos, né, porque a gente era da cidade. Então o torcedor pedia a gente, o torcedor gritava para que a gente entrasse em campo, porque os jogadores que vinham de fora, se eles não rendessem, a gente ia jogar. Então a gente sabia disso. Eu fiz gol contra o Corinthians aqui, 1-1, em 1988. Fiz um gol contra o Cruzeiro em 1988 também no Mineirão. Depois fiz em 93 contra o Cruzeiro de novo no Mineirão. Fiz um gol que eu considero o mais bonito da minha carreira contra o Atlético Mineiro aqui a 2 minutos do primeiro tempo. Eu fiz um gol de 100 pulos de fora da área. A bola entrou naquele gol do ginásio ali. Ela entrou direto no canto direito do Pereira, porque o João Leite não jogou aquela noite. E fiz gols também contra o Stuttgart da Alemanha, um amistoso que veio jogar aqui. E fora os gols que eu fiz contra os clubes menores, né? Contra o Valério, uma vez fiz 2 gols contra o Nacional. Aí eu já não me lembro tanto, mas foram muitos gols que eu fiz na Caldense, não como os maiores artilheiros da Caldense, mas eu tive o prazer de balançar bastante as redes aí nesses anos que eu fiquei no futebol profissional. Mas conta em detalhes como que foi o lance desse gol contra o Corinthians, por exemplo, e desse que você citou que foi o mais bonito. O lance contra o Corinthians foi a Caldense tinha um ponto de direita que chamava Casinha, que veio do Atlético Paranaense e não estava jogando muito bem, eu estava no banco. Até o treinador era o Jânio Joaquim, que depois virou gerente de futebol da Caldense. Quando eu fiz o gol no Mineirão contra o Cruzeiro, ele também era o treinador. A bola foi o Corinthians estava ganhando de 1-0, teve uma jogada, a gente estava atacando por gol do ginásio ali. Aí teve uma falta, o Ismael, lateral esquerdo, cruzou, ela atravessou a área, eu entrei e o Valdir Pérez estava olhando a bola vindo do escanteio, não conseguiu cortar. Eu tinha acabado de entrar no jogo, eu tinha assinado a súmula e ido para a área e fiz o gol. E ganhei o relógio, ganhei a camisa New Light aquele dia com o melhor em campo. Não sei como que eu fui melhor em campo, porque eu entrei aos 40 do segundo tempo, né? A incoerência assim, muito grande, mas fui o melhor em campo. Esse dia contra o Atlético também, que eu peguei essa bola de 100 pulos de fora da área, ganhei melhor em campo também. Eu lembro que tinha um prêmio aqui em Poste Caldas, chamava camisa New Light, não sei se você já ouviu falar. Era uma fábrica de camisa, eu acho que era Antônio Luz, eu acho que é o nome dele. Ele tinha uma fábrica aqui em cima que chamava New Light, camisas New Light, era muito famoso. E ele dava o melhor em campo da Caldense, ganhava uma camisa New Light. Isso foi os anos 70, anos 80 e o começo dos 90. 90 acho que não tinha mais.
mas era uma camisa bonita social, que nós, jovens da época, não já usávamos, porque era mais para pessoas mais velhas. Então eu ganhava as camisas, dava pro meu pai, eu dava pros meus irmãos mais velhos. Então o gol foi assim, contra o Corinthians, foi uma festa muito grande. E foi legal, porque aí saíram em vários jornais, porque como o Corinthians veio pra cá, a imprensa estava toda aqui, aí saiu meu nome no Estado de São Paulo, Gazeta Esportiva da época, eu tenho esses jornais até hoje guardados. Então foi muito legal, jogar na Caldense foi a melhor parte da minha vida. Muito bacana. Olha só, quais são as suas maiores lembranças na veterana? E se você tiver alguma história engraçada que tenha acontecido nos bastidores de alguma partida que vale a pena contar aqui pra gente dar umas risadas? Eu fiz gol no clássico aqui no Rio Branco de Andradas. O primeiro clássico, Caldense Rio Branco de Andradas, eu joguei em Andradas. Nós ganhamos de 2-1, foi um gol do Paulo Sereno e um gol do Joaci. Eu joguei aquele jogo, que a torcida da Caldense desceu toda para Andradas. E na volta, o bonito foi que o povo de Andradas, a polícia, tirou a torcida da Caldense. Então a torcida da Caldense, e nós ficamos no vestiário até 1 da manhã mais ou menos para poder sair. Porque o povo de Andradas não conseguiu aceitar aquela derrota lá dentro. Já tinha perdido aqui de 1-0, eu no segundo turno eu fui jogar e nós ganhamos 2-1. E aí, quando nós saímos de Andradas, o bonito foi porque a gente achou que a torcida não ia estar ali, né? E aí quando a gente começou a subir a serra assim, a gente viu os carros todos parados. Foi muito bonito naquela época, porque a torcida nos esperou. E quando a gente passou no meio da torcida, o pessoal batendo palma e buzinando, então aí vieram escoltando o ônibus para Poste Caldas. Então são momentos muito, muito marcantes mesmo, que, desculpa, porque eu até fiquei emocionado, porque foi muito bom. E um fato pitoresco, que eu fiz, depois 1-1 lá, eu fiz o gol da Caldense, depois contra o Flamengo de Varginha, com outro clássico regional aqui, eu fiz o 1-0 aos 47 do segundo tempo. E a torcida estava me xingando muito naquela tarde. Eu estava muito cansado, jogando de centroavante. E fiz o gol aos 47 e saí correndo para a descoberta. O Ronaldão estava cheio, Caldense, Flamengo e Varginha, era clássico regional. E aí, quando eu passei pelo Jorge, um soldado polícia militar que tinha aqui em Poste Caldas, tem ainda, eu tirei o capacete dele, botei na cabeça e subi no alambrado, porque a torcida estava me chamando de pingaiada e mais de um monte de coisa. Eu falei, eu sou polícia, eu não sou... E aí, é uma loucura na época, que eu voltei pro campo, o juiz me expulsou, porque foi desacato à autoridade. Aí eu fui pro vestiário, fui sair do Ronaldão, todo mundo foi embora, lá dentro do vestiário, a polícia esperando, porque tinha que me prender, porque foi um desacato à autoridade, mas a diretoria conversou e ficou acordado que na segunda-feira eu ia pedir desculpa à corporação, e eu fui ali na delegacia que tinha ali no bairro Aparecida, pedir desculpa ao comandante, né? Que eles já sabiam que eu era o menino da cidade, tinha feito um gol importante naquela época, que era Caldense e Flamengo de Varginha. Então tinha esses fatos engraçados, porque o futebol antigamente ele era mais alegre, né? Em termos de... O jogador não ganhava tanto dinheiro. Então parece que o pouco que a gente ganhava não fazia tanta diferença o dinheiro. A diferença mesmo, o que fazia era vestir a camisa da Caldense, era ter uma família ali, você tá convivendo com eles todos os dias, tá reunido. Então depois quando você para faz muita falta, aquele ambiente de vestiário e dos amigos que você criou nessa época toda. Então é isso que ficou marcante na vida de todos nós que jogamos futebol e que passamos pela veterana, né? Uma das coisas que move o futebol são as rivalidades com as outras equipes. Infelizmente, hoje a Caldense não tem mais um rival que a torcida fica esperando aquele jogo. E nessa época, era muito forte essa rivalidade com o Rio Branco. Tinha com o Flamengo de Varginha também, mas era mais forte ainda com o Rio Branco. Como é que era essa rivalidade? O que você lembra das vésperas dos jogos? Como que era a expectativa? O Rio Branco, quando ele começou, o Rio Branco, ele tinha, financeiramente, ele estava bem melhor que a Caldense. Era um clube mais estruturado em termos de futebol, porque o Rio Branco ele não tinha um social muito grande, mas em compensação ele tinha uma cidade que vestia a camisa de azul e branco. Aqui vestia também de verde e branco, mas o investimento do Rio Branco era maior. Porque tanto é que os anos 87, 88, 89, as pessoas não falam muito. Mas foram os presidentes que trabalharam na Caldense com mais dificuldade. O futebol não tinha dinheiro. O futebol, a Caldense pagava os salários em dias, vendia, mas pagava muito pouco. A gente ganhava muito pouco. E então o que acontece? A gente jogava por amor. Então, quando jogava contra o Rio Branco, a gente crescia muito. Porque aí, principalmente, como tinha muitos jogadores da cidade no grupo, a gente sabia o que era o clássico, o que significava aquele clássico para nós. Então, eu nunca, na realidade, nunca perdi pro Rio Branco. Eu empatei um jogo aqui 0-0, empatamos lá 1-1 e ganhamos 2-1 uma vez lá. Joguei 3 clássicos. Então mas tinha o 3 pontano também, que eu fiz um gol aqui uma vez, classifiquei a Caldense em 93. Eu entrei também, fiz o gol aos 42 ali. Foi o primeiro ano do Laércio como presidente.
eu fiz o gol e classifiquei a Caldense entre os 8 finalistas do Mineiro, contra o 3 Pontano, porque foi regionalizado o Mineiro. Então foram vários clássicos, foi Caldense Alfenense, Caldense 3 Pontano, Caldense Atlético Três Corações, Caldense Rio Branco e Caldense Flamengo de Varginha. Então era uma chave de 6 do sul de Minas, aí tinha a chave do triângulo e classificavam 2 de cada chave, e nós classificamos, com esse gol que eu fiz contra o 3 Pontano aqui. E foi o primeiro ano que a Caldense tinha, como eu te disse, 2 atacantes de Poste Caldas. O ataque era eu e o Fogueirinha. E tinha um Osmarzinho que veio depois, que era um puta de um jogador, um grande jogador. Então, o clássico era muito gostoso. Quando você descia João Pinheiro e chegava ali no Rio, que você chega na Ponte Preta, né? Que a gente chamava da Cristaleria São Marcos ali. Aí que a gente olhava assim, o Ronaldão, aí você via que estava cheio. Aí dava aquele frio na barriga, que ia parar o ônibus ali debaixo da descoberta, que o vestiário era ali, né? Aí quando descia para entrar no vestiário, que os repórteres estavam na porta, e aí você escutava de dentro do vestiário tocando o hino, dando a escalação. Então era segundo por segundo de adrenalina crescendo e vindo aquela vontade de começar o jogo logo, e ao mesmo tempo uma ansiedade muito grande, porque nós não tivemos uma base de time grande, nós tivemos uma base aqui na Caldense e com 19 anos estava jogando no futebol profissional contra Atlético Mineiro com Éder Aleixo, Luizinho na zaga, Rio Branco com craques também. Então era muito bom. E uma coisa que eu me lembro muito era quando a gente saía do túnel, que estourava os foguetes, né? Que começava o foguetório, então a gente não escutava a torcida. Aí quando o foguete ia parando, aí que você escutava o canto da torcida. Então isso a gente guarda muito. Ô Rubinho, nitidamente a gente percebe a emoção que você sente ao falar de Caldense. Então, baseado nisso, eu gostaria de saber o que a Caldense significa para você. Caldense significa muito, né? Caldense é minha vida, é a vida da minha família, dos meus irmãos. Nós jogamos futebol de salão aqui, meu irmão foi treinador de futebol de salão, morreu, né? O Iso. Meus irmãos foram conselheiros aqui, o Totonho da Unimed, que morreu também. O Zé Luiz. Então a nossa vida foi toda aqui dentro da Caldense, nós crescemos aqui dentro da Caldense. Então quando a gente fala da Caldense, às vezes meio ríspido, e as pessoas às vezes ficam chateadas, mas as pessoas também têm que considerar que tem passos da gente aqui dentro, né? Nós deixamos nossos passos aqui, nós deixamos a nossa alma, o nosso suor aqui. Então a gente quer ver esse clube grande. Então quando a gente fala que a Caldense merece estar numa Série B, a gente sabe que não é fácil, mas a Caldense é um clube que para estar numa Série B do Campeonato Brasileiro brigando para subir para a Série A. Olha essa estrutura aqui, né? A Luverdense tem uma estrutura dessa aqui, a Luverdense está na Série B, sem desmerecer Lucas do Rio Verde, mas Poste Caldas. Então, o trabalho de excelência que a gente fala, que tem que ter, é um trabalho voltado realmente ao futebol, focado em subir, em crescer e colocar a Caldense onde ela merece. Porque para ficar com esse investimento que a Caldense tem, que a Caldense faz, e continuar só o Campeonato Mineiro forte, né? Então eu acho que já não serve isso mais para o torcedor. A Caldense não serve mais estar só no Campeonato Mineiro e brigando na Série D para subir para C, né? O Boa, olha aí, né? Subiu já, está na B, fica ali, grandes jogos em Varginha. Então o que a gente queria para a Caldense é isso, né? Quem ama a Caldense, o que quer para a Caldense é isso. E enquanto não tem isso, infelizmente a gente vai ter de vez em quando de dar uma cornetadinha, porque a gente quer isso e a gente sabe que pode ter isso pelo investimento e pelo budget que a Caldense tem. A Caldense tem uma grana anual que dá para fazer um grande time e subir, mas não consegue subir, não sei porquê. Eu não estou aqui na Caldense, não posso dizer o que acontece, mas o amor pela Caldense é muito grande mesmo. E quando o que existe no futebol, em tudo na vida, você tem que trabalhar, você tem que ter necessidade e paixão. Se você não tiver necessidade de ganhar dinheiro e paixão por aquilo que você faz e por aquele que você faz, que é o clube que você ama, então nunca vai, eu acho, entendeu? E a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Então eu acho que desde que você vai focado, determinado, né, a fazer uma coisa que tem que ser, porque você olha para a torcida e fala, a torcida merece, a cidade merece. Então quando você quer fazer uma coisa que você sabe que o torcedor merece, que o clube merece, que a cidade merece, então isso o que é? Paixão. E quando você necessita que isso aconteça, porque isso é o seu sonho,
né? Então você passa a ter o quê? Disciplina. Então quando você é chefe, é gestor e tem disciplina, aqueles que você está comandando, com certeza vão sentir essa energia e isso vai acontecer. Agora, enquanto as pessoas tiverem a vaidade, cada um vaidade de olhar para eles apenas, aí acontece isso que está acontecendo agora. Eu acho que falta pessoas apaixonadas pela Caldense e que sabem fazer uma coisa com necessidade de olhar para o torcedor e não querer que eles gritem seu nome, mas que gritem o nome da Caldense com muito orgulho. É isso aí. Ô Rubinho, agradeço demais. Emocionei demais. Agradeço demais sua participação aqui. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. As minhas considerações, poxa, tem tanto tempo que eu estou fora do Brasil, né? 12 anos. E de lá eu sempre te vi aí no Facebook, você entrevistando os maiores jogadores da Caldense, né? Eu estou muito longe de ter sido um grande jogador da Caldense. Eu acho que eu colaborei bem com o futebol profissional, numa fase muito difícil. E as considerações finais que eu posso te dizer é muito obrigado de poder ter sentado na cadeira do seu lado e por onde passaram aqui craques que a gente vibrou muito. E eu estar aqui te dando essa entrevista, para mim é um prazer muito grande, porque ver você com essa blusa da Caldense e poder estar falando da Caldense é sempre um prazer imenso. Obrigado mesmo. Pô, imagina, a honra é minha de receber os grandes jogadores como você aqui. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Rubinho e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração a todos, galera. Valeu!